tarde a todas e todos, dando início, né, à segunda sessão do nosso GT, a sessão que tem por título Governos do Brasil e Venezuela, Reformismo ou Revolução. A gente tem três trabalhos a serem apresentados, né, a gente propõe a apresentação dos três em sequência, né, e depois fazer o debate, fazer uma rodada de discussão. Tempo indicado, né, de 20 minutos, então eu aviso quando estiver faltando 5, e a gente começa com o trabalho do João Helder Borges Miranda, Reformismo Fraco ou Intervencionismo Fraco? Notas críticas das teses que tratam da crise nos governos petistas. Beleza. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, eu queria agradecer a acolhida do trabalho. Então, meu nome é João, eu atualmente doutorando na UniOeste com a orientação do Gilberto. Fiz o mestrado ali também. E nesse trabalho, assim, na verdade, nem é meu tema central de pesquisa, assim, só um debate, assim, que me interessa bastante e que acabei necessitando entrar um pouco nele quando eu fui tentar fazer uma espécie de contextualização do meu objeto no mestrado, que foi o MBL. E também é um pouco pro incômodo, assim, em relação a essa temática. Eu acho que existe uma série de debates sobre o tema em relação aos governos petistas, especialmente sobre os programas político-econômicos desses governos, as razões para a crise que esses governos passaram, as origens do golpe de 2016, mas eu acho que há uma certa hegemonia em relação à perspectiva que eu, assim, defino genericamente do grupo do SEBRAP ali, do pessoal da Universidade de São Paulo, nomes como André Singer, Armando Boito Júnior e Vera Lúcia Cepeda, dentre outras pessoas, assim, que trazem, sem dúvida, trabalhos fundamentais aí para a gente pensar. Só que existe, a mim, um certo incômodo ao entender esses governos como governos neodesenvolvimentistas. Eu fiz alguns slides aqui, não sei se eu vou conseguir trazer para vocês aqui. Eu queria tentar continuar vendo vocês, mas acho que para fazer isso eu teria que ter duas contas, né? Igual o Clayton fez, né? Eu vou tentar compartilhar uma janela aqui. Compartilhar. Ixi, aí agora eu tô vendo só os slides. Vocês estão vendo aí os slides? Tá abrindo. Tá abrindo? Oi. Tá. Eu tenho que ficar vendo os slides, né? Tá, beleza. Bom, então vocês me avisam aí. Eu fiz, então, só um debate mais no caráter ensaístico mesmo, não é uma pesquisa aprofundada sobre o tema, é mais uma discussão bibliográfica sobre esses incômodos que eu tenho, assim, sobre essa temática. Aí eu pensei de apresentar, né, com o objetivo, assim, de compartilhar esse incômodo e também tentar aprofundar um pouco com as contribuições aí de vocês, ver as críticas de vocês, assim, né, possivelmente tendo em vista que não é algo em que eu me debruço, né, constantemente, deve haver, né, uma série de lacunas e erros nessa discussão. Eu dividi em duas partes. A primeira, apresentar muito rapidamente sobre esse debate que, especialmente, dentre outros autores, o André Singer traz, cientista político da Universidade de São Paulo, né? E tem um texto assim que resume assim bastante essa perspectiva dele, que é chamado, deixa eu ver aqui, Cutucando Onças com Varas Curtas, o ensaio desenvolvimentista no primeiro mandato da Dilma. Ele enfoca, evidentemente, no primeiro mandato, mas traz de maneira geral, assim, um debate sobre esse tema, foi publicado lá na revista Novos Estudos. E também traz alguns elementos sobre, então, a crise desses governos, né? E, em seguida, trazer uma outra perspectiva, assim, coloca tais governos, esse seu programa político-econômico, como de caráter social liberal. Um trabalho importante nessa perspectiva aqui é o do Rodrigo Castelo, tese de doutorado dele, lá
Federal do Rio de Janeiro, né? Foi publicado também livro, infelizmente está esgotado, foi pela Expressão Popular, mas aí quem tiver interesse, você consegue acessar ele, essa tese, né, na Expressão Popular em formato de PDF, lá está gratuito. Tá, é claro também, né, acessar a tese, né, no banco de dados da Federal. E, bom, o que o Singer fala lá? Fala que o programa político econômico, vou trazer em pontos muito gerais, assim, em linhas gerais mesmo, deu tônus dessa mudança nos governos petistas a partir de políticas que promoviam intervenções, o que ele chama de reformismo fraco, né? Intervenções progressistas em benefício à classe trabalhadora, tais uma série de medidas, tais como o próprio Bolsa Família, as próprias cotas nas universidades, e em grande medida também eles acabaram aproveitando, né, para realizar essas transformações, o boom das commodities, né, o aumento dos preços das commodities e tudo, o avanço em relação a recursos que os governos conseguiram através disso. E o próprio Singer coloca que essas transformações sociais, né, foram realizadas em um movimento de cima para baixo, do governo federal para baixo, e sempre de caráter bastante personalista, retirando, assim, desse sentido, o protagonismo dos movimentos sociais, que indiretamente ou diretamente defendem melhorias específicas, assim, de categorias, né, para a classe trabalhadora. Um exemplo, nesse caso, por exemplo, é o próprio Bolsa Família, assim, que realmente trouxe a melhoria da vida da classe do povo, assim, em certa medida, mas muitas vezes não é atrelado esse benefício, a conquista desse benefício ao esforço da esquerda em promover uma espécie de renda mínima universal. Muitas vezes era atrelada à figura do Lula, né? Mas então, nesse sentido, são transformações vagarosas promovidas de cima para baixo. E também um esforço de investimento pró-capital, que supostamente, de acordo com essa política, resultaria em medidas pró-trabalho, seja através do aumento de empregos e aumento de salários, aumento do consumo. E outro elemento também nesse aspecto de investimento pró-capital por meio, dentre outras maneiras, de desonerações, e também um grande investimento nas grandes empresas brasileiras, ou que se tornaram grandes empresas, né, no começo nem eram tão grandes assim. Um exemplo clássico, talvez, é da própria Friboi, assim, que com tamanha acesso a investimento, a financiamento, muitas vezes até que nem conseguiram pagar, mas foram perdoados, e o BNDES, nesse sentido, teve um papel muito importante, se tornou um dos maiores conglomerados de produção de carne, né? Não só no Brasil. E, segundo o Singer, também foi realizado nesse governo um esforço constante de redução de taxa de juros e ampliação do crédito, né, dentro dessa política. E, ainda na perspectiva do Singer, o que levou à queda desse governo e sua crise se deu por conta de setores que ele entende como rentistas. Ele divide o que a gente chama de burguesia, ou empresariado, enfim, ele divide entre dois grandes grupos, os grupos da burguesia produtiva, nacional, nacional desenvolvimentista, e do outro lado, grupos rentistas, mais localizados assim no setor financeiro, né? E segundo o Singer, assim, esse grupo chamado rentismo se sentiu prejudicado diante dessas medidas pró-capital que estavam beneficiando empresas brasileiras e começaram a realizar boicotes ao governo. Dentre outras maneiras para realizar esse boicote foi o aumento da taxa de juros. Junto com isso, assim, conseguiram cooptar essa burguesia que vinha sendo beneficiada pelos governos petistas, e essa burguesia, nesse processo de cooptação, acabou realizando o que eles chamam de uma greve de investimentos, ainda que com todos os benefícios do governo, realizaram uma greve de investimentos para criar uma crise mesmo e desestabilizar o governo. Nesse processo também conseguiram cooptar e conseguir o apoio da chamada classe média alta, né, da alta classe média, que especialmente em 2015, 2016 ocuparam as ruas.
Em linhas muito gerais, assim, essa é a narrativa, assim, muito predominante em relação à política econômica dos governos petistas e o que levaram à sua crise. Me incomoda bastante, porque ao tratar do MBL, e na dissertação a gente tentou enfocar especialmente no golpe de 2016, e eu não queria partir desse debate, né? Eu queria me localizar a partir de outro debate, e um debate que coloca que tais governos não tiveram esse caráter desenvolvimentista, mas sim neoliberal. Foram governos neoliberais. E o neoliberalismo é complexo, ele se manifesta a partir de diferentes correntes, escolas. Eu sempre tento um esforço de tentar definir o que é o neoliberalismo, e é difícil. E eu fiz esse fluxograma aí, que o Gilberto já viu, assim, é um esboço, é bastante complicado, existe uma série de erros aqui. Um exemplo que eu poderia citar é o da escola austríaca, que não foi criada em 1930. Eu localizo ela em 1930 por ser a geração em que aparece o Mises. E dentre as diversas escolas no neoliberalismo, uma que vai emergir, então, na década de 90, é o chamado social-liberalismo. Social-liberalismo, segundo o Castello, tem o objetivo, assim, de promover medidas de benefício à classe trabalhadora, muito localizados, mas conjuntamente com o processo de implementação da agenda, digamos, pura do neoliberalismo, que se estrutura dentre os três principais eixos, que seria o sistema de metas de inflação, superávit primário, e o câmbio flutuante. E junto com isso, uma série de outras medidas, né, as mais famosas, como as privatizações, as contrarreformas, que estão dentro desse bojo, assim, desse projeto de poder neoliberal, que em diferentes contextos vai se expressar de diferentes maneiras, assim, na década de 80, e também em diferentes países vai se expressar de maneiras peculiares. Na década de 80 houve expressões específicas lá na década de 90 no Brasil, foi quando, especialmente com Collor, quando de fato foi aplicada essa agenda de forma massiva, assim, uma expressão do neoliberalismo, e nos anos 2000, nessa perspectiva também, só que em sua configuração social liberal. Então, junto com essas medidas de eixo, assim, do projeto neoliberal, segundo Castello, foi acompanhado com investimento massivo no capitalismo brasileiro, então que ensejou na formação desses grandes conglomerados empresariais, e eu sempre lembro o caso do Friboi, assim, que aqui na minha região, por exemplo, havia uma série de pequenos frigoríficos que foram todos comprados, e o monopólio agora é praticamente todo da Friboi, ou da JBS, né? É a mesma empresa. E junto com isso, a ampliação do consumo, assim, acompanhado com investimentos muito reduzidos, comparado ao avanço em termos de tamanho da população, em áreas básicas como saúde e educação, o que acaba obrigando essa população a buscar outros meios, assim, para ter acesso a esses direitos, né? Essa busca se dá principalmente através da área privada, com, por exemplo, planos de saúde privados, escolas particulares, etc. E junto com a implementação da agenda neoliberal em sua configuração social liberal, os governos petistas não se limitaram a somente isso e aplicaram também uma espécie de aplacamento das lutas sociais na sociedade brasileira através de um processo que já vinha ocorrendo na década de 90, de cooptação das organizações da classe trabalhadora, das grandes instrumentos da classe trabalhadora, como as centrais sindicais, e, além disso, com o isolamento da esquerda socialista e de sua fragmentação, e hoje a gente vê expressão disso em diversos partidos aí de esquerda, né? E então, além de implementar e promover a implementação da agenda neoliberal, foi acompanhado com esse aplacamento das lutas mesmo, dos instrumentos de resistência da classe trabalhadora. Deixa eu ver, mudou aqui. Ups, aí. Que coisa esse negócio. Aí. E então, aqui isso que já foi. Então, nessa perspectiva, essa é uma das principais características desses governos, diferente da perspectiva trazida pelo pessoal do SEBRAP, né? E junto com isso, assim, o Gilberto, em suas falas, salienta sempre, o governo optou
pela forma de política chamada, famosa, né, de conciliação de classes, que teve uma série de consequências muito graves. Dentre elas, o que não houve é uma resistência a um conjunto de organizações da direita que vinham sendo constituídas desde os anos 80, que hoje a gente tem um debate acalorado, mas em linhas gerais a gente define como nova direita, e que nos anos 2000 continua e ganha uma força ainda maior de criação de novas organizações no campo da direita. E essas organizações não receberam, então, foram sendo criadas ao longo dos governos petistas, e essa criação foi facilitada, né, pelo fato de o governo petistas ter enfraquecido os instrumentos da classe trabalhadora e, além disso, aplicar uma política de conciliação e não de contraposição a essas organizações. Diante disso, eu venho entendendo esses governos e as origens de sua crise, né, como algo que tem conexão com a crise de 2008 e 2009. Eu entendo que, diante dessa crise e seus efeitos no Brasil, especialmente na segunda onda, a partir de 2014, a burguesia não via mais espaço para a aplicação da agenda neoliberal em sua configuração social liberal. Era necessário avançar e acelerar o processo de exploração e expropriação da classe trabalhadora com aceleração da aplicação das contra-reformas. E o modo petista de governar já não estava atendendo mais essa necessidade da burguesia. Oi? 5 minutos? Beleza. Eu já estou acabando também. E então esse é um principal elemento, assim, a agenda neoliberal. A Dilma se esforçou, especialmente em 2015, para atender aos interesses da burguesia, né? Os casos clássicos, assim como colocar o Joaquim Levy, né, como ministro da Fazenda, os cortes em investimentos sociais e a aplicação da agenda que hoje a gente entende como PEC do teto de gastos, mas que já vinha se formando ali ainda em 2015, mas isso não foi suficiente assim, para a burguesia, e diante desse contexto, assim, promover uma série de ações para engendrar no golpe de 2016 e levar ao poder um governo que, de fato, aplicasse na velocidade necessária. E o caso, acho que, do governo Bolsonaro é o mais drástico, que a gente está sofrendo na pele de forma terrível com essa aplicação, né? Junto com isso, a opção, e o Gilberto salienta isso nas suas falas, estou trazendo fala dele aqui, a opção do governo de ter realizado uma escalada repressiva aos movimentos de 2013 e concatenado a própria decepção da classe trabalhadora pela agenda do segundo mandato da Dilma, né, que também dificultou ainda mais a resistência ao golpe de 2016. Aí, atrelada a isso, a série de organizações da direita que vinham se formando e que se uniu, né, para promover o golpe em 2016. Foram organizações, como falei, foram sendo criadas nas últimas décadas e que, então, não receberam uma resistência por parte do governo federal e que, em 2016, estiveram todas juntas ali, 2015, 2016, 14, para corrigir os erros das urnas ali. E, bom, então, mesmo slide aqui. Basicamente seria isso, assim, eu tentei resumir muito, assim, essas duas perspectivas e convido vocês, assim, não sei quem, caso alguém não conheça, esse trabalho do Rodrigo Castelo, assim, ilustra bem, assim. E existe uma série de lacunas que eu não tratei, né, sobre o porquê do Partido dos Trabalhadores ter realizado essa escolha de aplicação da agenda social liberal, deixando para trás o esforço de inverter as prioridades para aplicar uma agenda de conciliação de classe em benefício da classe dominante, e um dos principais elementos para isso é o próprio processo de transformismo, e o trabalho do Herelino Coelho, nesse sentido, nos ajuda bastante a entender, né? Mas a ideia era essa mesmo, assim, muito rapidamente, trazer para vocês esse debate e esses incômodos aí que eu tenho, assim, sobre esse tema. Mas é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, João. Ok.
Seguimos então com Cleiton Wagner Alves da Silva Nogueira, do Partido dos Trabalhadores e a Saúde Pública Brasileira, facetas do subfinanciamento e do gerencialismo. Também aviso em 15. Certo, boa tarde. Só vou apresentar aqui a tela. Vamos lá. Tá dando para todo mundo ver, né? Então, pessoal, boa tarde. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês essa tarde. Muito interessante os trabalhos de ontem e do colega que apresentou hoje também. Acredito que há uma concatenação interessante sobre, enfim, as problemáticas que foram abordadas. Eu sou aqui da Universidade Federal de Campina Grande, estou fazendo doutorado em Ciências Sociais, não é? Eu faço parte do Praxis, né, um grupo de pesquisas que tem um nome um pouquinho parecido com o do GEPAL, né, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Estado e Luta de Classes na América Latina, que é coordenado aqui pelo professor Gonzalo Adrian Rojas, e a gente também faz algumas investigações, já tivemos colegas de Londrina que fizeram doutorado aqui, com a professora Soraya de Carvalho, e é uma honra para mim estar aqui com vocês. Esse trabalho ele faz parte de um pequeno recorte da dissertação, onde eu trabalhei a materialização do gerencialismo na saúde pública brasileira, através do Partido dos Trabalhadores. Não é? Então, eu estava fazendo a pesquisa de dissertação, eu identifiquei justamente, comecei a me questionar, né, como um partido dito de esquerda aplicou uma agenda que, no final das contas, retira direitos dos trabalhadores e é um elemento maciço do viés neoliberal, né? Porque o gerencialismo ele é a transposição de instrumentos da administração privada para o âmbito público. Tipo, a PEC ou a emenda constitucional da reforma administrativa é muito baseada numa lógica gerencialista, né? Que, enfim, foi pensada por intelectuais ligados a esse viés, mas que foi implementado ali na Inglaterra com Margaret Thatcher, Ronald Reagan também, em certa medida por Pinochet, né? Então eu passei a refletir sobre essas questões para tentar entender como isso trata atrelado também ao subfinanciamento crônico na saúde, né? Estamos aí vivenciando a pandemia, e eu já vinha trabalhando com saúde pública desde da graduação, então eu achei interessante lançar aqui esse trabalho para vocês, para a gente debater um pouco, né? Claro que há lacunas também, há questionamentos, é importante que se tenha para a gente avançar de forma qualitativa. Então, assim, o objetivo é fazer uma análise acerca das práticas gerencialistas realizadas pelo PT no campo da saúde pública, atrelado ao fenômeno do subfinanciamento crônico, né? O que é esse subfinanciamento crônico? O subfinanciamento crônico do SUS diz respeito ao fato de que, desde o seu surgimento, lá na década de 1990, com a Lei Orgânica de Saúde, o SUS ele nunca teve recursos concretos para materializar sua proposta de direito universal à saúde. Então, desde a década de 90, há uma série de manobras políticas para que essa capacidade seja tolhida, não é? Então, vou mostrar aqui para vocês uma série de instrumentos que foram criados no governo de FHC, mas que foram continuadas tanto por Lula quanto por Dilma no decorrer desse tempo. Não é? E é interessante que observar que, diferentemente de se a gente olha o panorama latino-americano, o SUS ele nasce justamente num período de ascenso do neoliberalismo aqui na América Latina. Então, há uma espécie de contradição nesse processo.
O projeto inicial do SUS foi o que deu para fazer literalmente essa expressão, porque vem de um processo profundo de reforma sanitária na década de 70, 80, onde se buscava através de pensadores como Sérgio Arouca, inspirado na reforma sanitária italiana, inspirado no sistema de saúde inglês, fomentar de fato uma saúde de caráter universal. Só que a contradição do SUS é que nós temos um SUS, mas ao mesmo tempo temos um sistema suplementar, né, privado, que inclusive remete somas financeiras maior do que o público. Quando a gente vai fazer os cálculos e comparar com países que têm sistemas de âmbito universal como o nosso, é curioso que os investimentos privados superam os públicos, não é? Sejam através das desonerações fiscais ou até mesmo dos planos privados e corporativos de saúde, não é? Então, com a vitória lá do PT, acho que o próprio colega que apresentou anteriormente a mim tocou um pouco nessa esfera, eu achei interessante. Existia uma espécie de alento, assim, de alguns, pelo menos na leitura que eu tive acesso, e um questionamento, né, sobre, no campo da saúde, se esse subfinanciamento de fato iria se extinguir, se de fato nós teríamos acesso a recursos financeiros adequados para promover esse acesso à saúde. Só que não ocorreu dessa forma, né? Acho que o próprio trabalho do colega anterior demonstrou um pouco isso, e pelo contrário, nós tivemos aprofundamento de práticas draconianas, né? E a aplicação do gerencialismo, que eu trago como hipótese que eu tento demonstrar. Então, assim, na literatura há uma discussão vasta, quando passa-se a pensar, né, sobre as características desses governos aqui na América Latina. Será que são governos sociais, liberais, governos neoliberais, governos pós-neoliberais, né? Chega-se a usar essa terminologia que eu pego do professor Gonzalo Rojas, mas pensando a América Latina de conjunto, né? Como se fosse uma espécie de mudança qualitativa do que vinha antes a esses partidos denominados de esquerda. E aí algumas leituras, como especialmente do professor, enfim, leituras da UFRJ, como o professor Eduardo Costa Pinto, que vão defender na sua tese de doutorado que, de fato, nós tivemos uma espécie de continuidade de algumas políticas, especialmente o tripé macroeconômico tucano, mas alterações no bloco, no poder, né? O Eduardo fazendo uma leitura aí do Paul Lantzas, né? Ou seja, uma ascensão. O Eduardo diverge, na verdade, diverge pouco, não, ele diverge muito do professor Boito, né? O professor Boito vai fazer uma outra leitura, mais de conformação, mas o Eduardo vai falar que houve rupturas internas nesse bloco, mas um ascenso de uma fração produtiva agrária, né? Mas a hegemonia no interior do bloco continuou sendo financeira, né? Essa hegemonia restrita no interior do bloco, não hegemonia ampla em termos gramscianos. E aí o partido, em meio talvez um dos aspectos simbólicos que demonstra a tática conciliatória foi logo nas campanhas também, mas assim, quando o Lula ganha a carta ao povo brasileiro, né, que na verdade é uma carta aos banqueiros, onde ele vai firmar justamente todos os compromissos frente à fração rentista do capital, para tentar ali criar uma espécie de conformação de interesses mesmo, não é? E ao mesmo tempo você tem ali a contra-reforma da Previdência, que foi um dos primeiros aspectos, talvez, que chamou mais atenção e que criou rachas aí. Professor Gilberto, me corrija, por favor, mas assim, você tem o PSOL, né? Teve problemas ali com alguns dirigentes do interior do partido. O próprio Chico de Oliveira vai escrever Hegemonias Avessas, vai lançar críticas sobre,
enfim, a gestão aí que o PT veio realizando ali no primeiro ano, os primeiros anos do governo Lula, não é? É interessante pensar isso, que o PT ele não extinguiu aqueles mecanismos que eu falei inicialmente, que foram criados ali no governo FHC, como a desvinculação das receitas da União, que retira recursos da Seguridade Social, né? Seguridade Social é formada por assistência, previdência e saúde. Então, Maduro tira 30% desses recursos para canalizar para o pagamento de juros e dividendos da dívida pública, ou seja, para alimentar a fração rentista. Fez a manutenção dessa agenda e, em certa medida, negou um projeto de autoria popular de movimentos sociais na saúde, que era o Saúde Mais 10, que destinava 10% do PIB para a saúde pública no Brasil, né? Então, esse projeto ele não foi abraçado pelo partido, tentou se focar bastante na esfera da gestão. Não que gestão não seja interessante, mas aqui o PT, pelo menos na minha interpretação, em termos de essência, ele tenta mistificar uma espécie de política conciliatória, trazendo para o campo da saúde o debate sobre gestão, mas transvestido de gerencialismo, ou seja, que é possível fazer mais com pouco recurso. E aí a gente tem, e aí já no governo Dilma isso, é a implantação da EBSER, que é uma empresa que vai administrar hospitais públicos, como os hospitais universitários, e vai aplicar toda uma lógica de trabalho voltada à precarização, uma contratualização, né, onde você extingue ali a possibilidade de um indivíduo fazer um concurso público, por exemplo, a criação do PEMAC, que é um programa de melhoria e acesso da qualidade na atenção básica à saúde, onde vai ser estipulada uma série de metas. Tem até a brincadeira, né, que a Dilma fala assim, se a gente alcançar a meta, dobra a meta, né, foi uma das falas, mas aqui é um pouco bem isso mesmo, esse programa no campo da saúde, porque os agentes comunitários de saúde, em cada bairro aí de vocês moram, provavelmente tem uma unidade básica de saúde da família. Então, esses profissionais, eles passaram a trabalhar por metas, ou seja, tenho que cadastrar tantas famílias, tenho que fazer tantas famílias, extinguindo, de certa forma, a lógica de proximidade territorial que esses indivíduos tenham com a comunidade. Então, se ele não alcançar a meta, a sua equipe não vai receber recursos, e com isso não vai conseguir pontuações necessárias para estar dentro, dando continuidade a esse programa, né, dentro do programa, e com isso vai perder recurso e abonos salariais, por exemplo. E o IDSUS, que é um índice de comparação do SUS entre as unidades federativas, onde você traz uma espécie de iguala as unidades federativas e cria esse índice de produtividade para tentar fazer comparações. E com isso, obviamente, canalizar mais ou menos recursos. Aqui é um gráfico que eu apresento, onde eu mostro a desvinculação em milhões de reais que foram retiradas de 2004 a 2018. Então, isso foi um gráfico que foi produzido através da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Basicamente, todos os anos eles fazem essa pesquisa analisando os dados da Seguridade Social, e a gente identifica uma crescente, não é? Saindo ali do patamar de 24 em 2004, em 2011 a gente chega em 52, mas com variações percentuais positivas, e isso assim sobe de forma muito gradativa até ali passando, quando chega em 2016, que especificamente ali do golpe, onde você tem a emenda constitucional número 95, isso se soma, né? E é interessante porque a emenda constitucional número 95, ela não incide sobre pagamentos de juros e dividendos à fração financeira. E além disso, você tem a retirada desses recursos da Seguridade Social. Aqui é outro gráfico que mostra a evolução das despesas do Ministério da Saúde com ações e serviços de saúde público, de 2011 a 2018. Aí eu pego mais o período da Dilma, que na dissertação eu trabalhei mais o governo Dilma.
onde mostra também variações percentuais positivas, negativas em algum ano, mas negativas não no sentido de ser tão exorbitante, né? Mostrando uma tendência ali de crescimento, e quando você chega em 2018, você tem de fato uma elevação em termos de, enfim, soma desses valores corrigidos, mas que isso, quando a gente vai colocar no todo, ele não implica um ganho substancial, porque você tem a variação pelo IPCA, quando você vai calcular, e, na verdade, lembrando que a gente já tinha retirada, beleza, professor, 5 minutos, a gente já tinha retirada daqueles recursos que a gente viu lá na DRU, que eu mostrei o gráfico anterior, e que isso foi, inclusive, justificativa que é utilizada para demonstrar que a Previdência Social é deficitária, né? Ou seja, eu retiro o recurso, vem crise econômica, e aí eu digo que a Previdência está quebrada e dá prejuízo, porque tem que privatizar e ser uma espécie de Chile. E aí a gente tem 2016, né, o golpe institucional, a aplicação massiva, né, do agenda para um ponto para o futuro, onde você vai ter a emenda constitucional número 95 e o aprofundamento dessas contra-reformas e desses ataques à classe trabalhadora. No campo da saúde, eu posso citar a nova PENAB, a nova Política Nacional de Atenção Básica à Saúde, e o Previne Brasil, que basicamente acaba com a atenção básica à saúde, porque ela traz um SUS operacional, ou seja, um SUS para pobre, onde a proposta inicial do SUS não é essa. Não é fazer distinção de classe, gênero, renda, mas inclusive foi pensado por Mandetta, né? Mandetta aparece aí nos jornais, nos livros, como uma contraposição ao Bolsonaro, mas assim, ele estava no governo, né? Para finalizar, meu tempo já está correndo mesmo, já está estourando. Eu trouxe alguns elementos que o colega anterior também apresentou, e que o professor Calil também, eu acompanho algumas falas, coloca essa perspectiva da conciliação e luta de classes. Acho que isso não é um elemento apenas do Brasil, talvez pelo que eu venho vendo das apresentações anteriores, é um elemento latino-americano que eu acho que a gente deve pensar. Me lembra muito Florestan Fernandes, né, autocracia burguesa no Brasil, pensando especificamente a formação econômica social brasileira, né, como é que a gente enxerga essas mudanças qualitativas do ponto de vista dialético, né? PT, que o colega anterior trouxe a categoria lá do Castelo, social-liberalismo, enfim, é um governo que se diz de esquerda, mas que ao mesmo tempo faz essas contra-reformas, aprovou lá na época das Olimpíadas, né, uma lei antiterrorismo que, enfim, tolheu aí muitas pernas dos movimentos sociais. E aí você vem esse debate da ascensão da extrema-direita com o governo Bolsonaro, né? E enfim, a pandemia é algo que a gente está muito nítido aos nossos olhos, né? Como essa ingerência vem sendo tratada. E aí eu trago mais em termos de questionamento mesmo, tá? Assim, respostas de fato. Acho que eu, nesse momento aqui, não tenho, mas assim, que caminhos podemos pensar para o Brasil? E se a gente pode pensar na América Latina em termos de reforma ou revolução, né? Como a gente pode problematizar essa questão na América Latina, fazendo uma agenda de pesquisas mesmo, né? Tentando identificar talvez polos em comum entre essas formações econômicas, sociais, algo que o Florestan, de certa forma, estudou, e que uma apresentação ontem colocou em tela, acho que foi do Adalberto, ele colocou essa questão, mas, enfim, para mim, que estuda saúde, pensar um pouco também a realidade latino-americana no campo dessas contrarreformas no campo da saúde, não é? Enfim, gente, era isso. Dúvidas, sugestões e críticas sempre são bem-vindas para a gente estar sempre aprendendo, tá bom? Eu agradeço e desculpa aí se eu estourei o tempo. Sobrou 30 segundos ainda. Obrigado. Então,
Tirar sua tela. E, para completar, então, a apresentação da Mariana Lopes Vieira. É o capitalismo de Estado uma etapa pré-revolucionária? O capitalismo de Estado na Venezuela. Oi, gente. Boa tarde mais uma vez. Bom, eu pensei em trazer esse trabalho que é parte, na verdade é o último capítulo, um pedaço do último capítulo da minha tese, que eu defendi em 2016, quando eu fiz uma análise sobre o debate teórico existente acerca da caracterização do governo Chávez na Venezuela. Eu defendi em 2016 na Unicamp, na ciência política, e de lá para cá, assim, trabalho, universidade privada, outras pesquisas, acabou me distanciando especificamente da minha área da América Latina, né, dos estudos da América Latina, e agora, como eu voltei a dar aula na UEL, isso também acabou propiciando, né, essa possibilidade de voltar para a minha pesquisa, e ainda mais diante da conjuntura, né, que nós estamos passando e da importância da gente pensar processos revolucionários ou tentativas de processos revolucionários, limites e avanços de cada um deles. E daí, como o nosso GT tratava sobre reforma e revolução, daí eu pensei em trazer esse tema, que é um tema que eu pretendo desenvolver mais profundamente daqui para frente. Então, os limites do trabalho também, os limites do tempo, de eu me organizar para trazê-lo aqui para apresentar no nosso GT, eu já de antemão peço desculpas, enfim, mas a ideia era mesmo trazer o debate para com isso me ajudar, inclusive, no desenvolvimento posterior dessa pesquisa, porque a ideia é pensar um pouco como é que fica, né, a partir de Chávez, que não foi a minha pesquisa, né, feita durante o mestrado, nem o doutorado. Eu estudei somente o governo Chávez, então acho que, de repente, agora caberia uma pesquisa não só minha, mas de outras pessoas, para tentar pensar aí o que essa experiência deixou, né, na Venezuela e na América Latina com a morte de Chávez, né, o chamado chavismo sem Chávez. Bom, então eu também agradeço, né, a possibilidade de estar aqui com vocês, falando um pouco desse trabalho. A ideia desse trabalho é apresentar o conceito de capitalismo de Estado, principalmente a partir da perspectiva de Lenin e Bethlen, Charles Bethlen, né, que escreveu uma obra na década de 70, A Luta de Classes na União Soviética, onde ele vai usar esse conceito para pensar o processo revolucionário russo. E aí, a partir, né, das contribuições do Lenin também. Então, a minha ideia, né, o que eu trouxe para a tese, foi trazer as contribuições do Bethlen para pensar essa categoria e especificamente pensar a Venezuela. Né? Porque de antemão, mais para frente eu vou falar, mas de antemão, as poucas bibliografias que discutem a categoria de capitalismo de Estado para pensar o governo Chávez, nenhuma delas utiliza o Bethlen como referência, né? Então, a ideia é utilizar essa categoria para pensar, ou a pertinência, né, dessa categoria para pensar o chavismo na Venezuela, apresentando algumas políticas, o cenário, né, a conjuntura política a partir da eleição do governo Chávez, e principalmente a partir da implementação daquilo que eles se caracterizaram e chamaram de socialismo do século XXI, né, que é de 2005 em diante. Então, a hipótese, né, que é trazida nessa parte e que eu desenvolvi no trabalho, é de que esse socialismo do século XXI não alterou as relações sociais e econômicas no país, né, que ainda permaneceram capitalistas, que apesar de algumas mudanças e alterações jurídico-políticas, né, então alterações na forma desse Estado, a implementação de reformas progressistas, de implementação de um capitalismo de Estado, né, mesmo assim você não teve alterações nas relações sociais e econômicas no país. Então, a relevância, e nesse sentido que eu comentei com vocês, da importância da gente retomar esse conceito no campo da esquerda, né? Pensar as experiências de tentativas revolucionárias e o que o capitalismo de Estado representa nessas experiências, né? Diante das diversas investidas do imperialismo norte-americano na região
e, né, a ascensão dessa extrema-direita também na América Latina e no mundo, em alguns países da América Latina e no mundo. Só pensar as novas tentativas insurrecionais, né, da oposição pró-imperialista na Venezuela, né, de tentativa, inclusive, de negar o governo Maduro por diversas vezes. Então, acho que olhar para o caso venezuelano, as contribuições dessa experiência, né, acho que é importante para a gente pensar a resistência aos povos da América Latina. Então, só para a gente retomar algumas questões, é importante a gente lembrar que os anos 2000 foi palco aqui na América Latina da emergência de diversos governos progressistas, né? Acho que vocês falaram um pouco também sobre isso, e a Venezuela teve um papel importantíssimo também aqui na América Latina com a eleição do governo Chávez. Então, partindo de uma perspectiva pulantiana, que também é a base teórica do meu trabalho, eu penso, então, a partir desse processo, né, de ascensão desses governos progressistas, também a ascensão da burguesia interna no interior do bloco no poder desses países durante esses períodos, o que vai significar, muitas vezes, enfrentamento com o capital imperialista diante dessa necessidade que essa fração da burguesia tem de precisar do capital do Estado, né, da presença forte do Estado para poder favorecer seus interesses. Então, para a gente discutir reforma e revolução, que é o tema do nosso GT, né, é necessário a gente tirar todas as lições possíveis dessas experiências evolucionárias. Os dilemas, né, que compõem o processo venezuelano, é muito difícil, inclusive, a gente querer caracterizar, né, a chamada via venezuelana ao socialismo, a via institucional, né, porque é muito complexo mesmo, passou por diversos momentos, diversas fases, vários períodos, né? E acho que é importante também fazer essa análise levando isso em consideração. Mas nesse trabalho especificamente não foi o que eu fiz, eu tentei fazer esse recorte do capitalismo de Estado para a gente observar um pouco a presença e o problema, né, desse processo, que é a presença da burocracia de Estado, né, nessa conjuntura, e o quanto que isso prejudica o avanço, né, e a transformação das sociedades. Então, pensar a via socialista, né, institucional, o socialismo, tem como principal, um dos principais problemas, confiar nessas burocracias, nessas velhas burocracias, em especial a militar, como força social desses movimentos, né? Então, aqui a ideia é analisar o capitalismo de Estado numa formação social dependente, no caso da Venezuela, a maior economia da América Latina de enclave mineiro, né, exportadora de petróleo, que tem pouquíssimo, e manteve-se dessa forma, né, desenvolvimento do parque industrial interno, é altamente dependente de importação de bens e vive, então, a grande parte da riqueza advém, né, da renda do petróleo, então dependente também do dólar. E quanto que isso vai depois também prejudicar, né, esse capitalismo de Estado lá na frente, que na minha tese eu chamo de crise do capitalismo de Estado, mas aqui eu não trouxe, mas vamos lá. Então, a importância de pensar o capitalismo de Estado, é importante pensar esse papel dessas burocracias no interior do Estado, o benefício usufruído por elas, né, a partir do momento que elas tomam o controle do governo, né, e então, eu acredito que essa categoria, esse conceito é importante para a gente pensar o processo chavista e os limites, os avanços dele. O termo, né, o conceito capitalismo de Estado, ele é utilizado de duas formas, né, então, tanto para caracterizar países capitalistas, onde o Estado exerce uma forte intervenção na economia, ocupa um papel central no desenvolvimento das forças produtivas, e também para caracterizar países como a União Soviética, onde o Estado passa a ser o principal proprietário dos meios de produção e o agente responsável pela distribuição e extração da mais-valia. Então, em ambos os casos, a burocracia estatal ocupa um papel central, né? E para o Bettelem se converte, então, numa burguesia de Estado, que a gente vai ver mais para frente. Então, essa noção é uma noção que surge, né, nos partidos social-democratas a partir da Primeira Guerra Mundial, que tinham como principal ideia acreditar que seria o capitalismo de Estado, né, esses aparelhos do capitalismo de Estado, a pré-figuração dos aparelhos econômicos que o proletariado deveria utilizar para o processo de transição, de transformação para o socialismo.
O Lênin, então, também vai escrever, né, diversos textos sobre o capitalismo de Estado, diversas interpretações, inclusive, mas tentando sempre pensar os alcances e os limites desse processo, né, na Revolução Russa. Mas se a gente pegar o texto, né, o Estado e Revolução, a gente pode observar como que ele rompe com essa concepção do Partido Socialista Alemão, no sentido de que ele coloca ali como principal característica que o proletariado, então, precisa destruir a máquina estatal e não necessariamente aperfeiçoá-la, né? Nesse sentido, então, durante todo o século XX, outros autores, né, vão se utilizar também dessa categoria para pensar outras formações sociais, né, seja para pensar como uma etapa do capitalismo ou uma etapa de construção do socialismo. E o Charles Bethlen é um deles, como eu comentei com vocês, né? Então, a ideia de que pensar as relações de produção soviética sobre o capitalismo de Estado eram semelhantes às dos países capitalistas, né? Então, as transformações em curso no país não teriam, apesar das transformações, não teriam alterado sobremaneira, né, as relações sociais e econômicas capitalistas. Tanto os processos de estatizações, nacionalizações, né, mesmo assim, essas mudanças nas formas não trariam alterações nas relações sociais e econômicas. Eu vou tentar ser mais rápida, porque eu já dei 11 minutos aqui. Tanto a concepção de uma concepção etapista, né, da categoria do capitalismo de Estado, quanto como uma política que o proletariado deveria recorrer, dependendo da luta de classes, foi muito utilizado, então, por diversos autores para pensar a questão das chamadas possibilidades de processo de transformação, ditadura do proletariado, enfim. Mas o Bethlen, ele traz um elemento para a gente aqui, que é o elemento de pensar o capitalismo de Estado passa pela importância de controle. Né, diante da análise que ele fez, então, da União Soviética, da importância do controle do aparelho, desses aparelhos do capitalismo de Estado, que seriam isso, então, um grande obstáculo para a construção do socialismo. Que esses aparelhos deveriam ser ocupados, né, exercidos pelas próprias massas e não em seu nome, como no caso da União Soviética. Então, principalmente pelo caráter do burocratismo, né, que permanece, e por uma tendência, né, à autonomização do aparelho administrativo do Estado, ficariam, então, as dificuldades de um processo revolucionário, e isso seria uma das consequências, né, do fracasso da Revolução Russa para ele. Principalmente porque essa burocracia de Estado, então, apesar dela não ter a propriedade jurídica, né, dos meios de produção, ela dispõe desse Estado e passa a se apropriar de parte da mais-valia. Então, ela justifica a exploração, justificando, né, utilizando o termo de que os meios de produção pertencem ao povo, mas com isso acabam defendendo interesses específicos dela mesma, né? Para a gente pensar a Venezuela chavista, né, daí partindo já para a segunda parte do meu texto, principalmente pensar a relevância, a pertinência, né? Eu acho que a gente precisa pensar no papel da burocracia, em especial a burocracia militar, né, durante o governo Chávez, como força social, que principalmente a partir de 2004, 2005, em especial, com o discurso do socialismo no século XXI, passa a implementar políticas de centralização política, controle sobre os meios de produção e distribuição, mas existem também vários autores que vão utilizar essa categoria para pensar o chavismo na Venezuela, mas são poucos, como eu comentei, e nenhum deles utiliza o Bethlen como referência. Né, existem autores que vão pensar como uma etapa pré-socialista, como a gente já viu aqui, então, que o chavismo teria passado por uma primeira fase, né, de tentar reverter essa dívida social que tinha com as classes populares, implementação de mudanças estruturais, distribuição de renda, socialismo de mercado e até chegar no socialismo propriamente dito, por meio do fortalecimento da estrutura produtiva, o controle dos meios de produção, principalmente do petróleo, né, com a PDVSA. Mas,
seria, então, essa via institucional de construção etapista ao socialismo. Outros autores, então, vão pensar esse fortalecimento do Estado, controle sobre a PDVSA, né, estatal petroleira no país, não teria sido, então, suficiente para instaurar as bases do socialismo, apesar de implementar reformas sociais, né, porque não teriam, então, alterado, de fato, as relações sociais capitalistas que permanecem no país. Então, o que seria, né, essa caracterização? Por que utilizar, então, a categoria de capitalismo de Estado? O aumento do papel do Estado na economia, o processo de estatização e nacionalização de fábricas do país, né, principalmente aquelas que haviam sido privatizadas na década de 90, com o neoliberalismo, no início da década de 90, na Venezuela, um neoliberalismo muito, muito forte de privatização das empresas, das indústrias, construção de novas estatais e o controle operário, né, com um processo de cogestão em algumas das fábricas do país. Então, nós também temos vários autores aqui que eu poderia citar que utilizam essa discussão de como que esse modelo venezuelano, né, de capitalismo de Estado discute essa questão do papel do petróleo, né, da reestatização da economia petroleira, né, do Estado ao capital imperialismo, principalmente de criação de empresas mistas e de joint venture como uma possibilidade, então, de controle, né, desses meios de produção. Uma prática dirigida por uma burocracia estatal, né, que precisa de uma base social, mas, ao mesmo tempo, com a ideia de controle desse meio de produção, essa burocracia de Estado converteu-se, então, em uma burguesia de Estado na Venezuela também, né? Seja essa burocracia militar, né, que é essa burocracia bolivariana, anti-imperialista, né, que se torna hegemônica dentro das Forças Armadas com a eleição do Chávez, como também os chamados empresários socialistas, que são aqueles que parte da burguesia interna que se beneficia e se beneficiou com o governo Chávez, né, que, de certa maneira, defendeu interesses desse pequeno e médio capital em detrimento do grande capital imperialista norte-americano, principalmente no país, né? Então, se a gente pensar a questão do petróleo, os Estados Unidos é um dos maiores compradores, né, de petróleo da Venezuela, e, ao mesmo tempo, durante os governos neoliberais anteriores a Chávez, eles ocupavam também o controle da PDVSA, né, o controle de todos esses meios de produção. Com a eleição de Chávez, esse controle foi alterado, então, para compor essa burocracia chavista, né, que ao controlar esses meios de produção, passaram a ter altos cargos, altos salários e conflitos, né, com essa burguesia tradicional. Uma questão importante para a gente pensar é que, apesar dos processos de cogestão, fábrica ocupada, tem alguns exemplos, né, para citar sobre isso, em todos esses modelos, né, a estrutura das relações sociais, econômicas e sociais do capitalismo permaneceram. Então, hierarquia de cargos e salários, a divisão, né, do trabalho manual, do trabalho intelectual. Então, algumas estruturas, gestão e execução, né? Então, algumas estruturas permaneceram mesmo assim, né? Esse seria um dos grandes problemas, inclusive, do chavismo na Venezuela, né? Então, tanto essa alta burocratização do Estado nos organismos de mobilização, os conselhos comunais, o partido, né? E também a central sindical chavista, CBST, que, a despeito das alterações jurídicas, né, expropriações, nacionalizações e estatizações, que caracterizou ao longo desses quase 14 anos de governo, manteve-se, então, a propriedade privada e as relações sociais capitalistas. Isso, então, como eu comentei, essas políticas do governo Chávez favorecem tanto a sua base de apoio, mas também essa burguesia interna, chamados por alguns venezuelanos de boliburguesia, né? Mas, então, a gente está aqui utilizando esse termo de aliança dessa burguesia interna com os setores da burocracia de Estado, né, formando aí uma burguesia de Estado altamente dependente desse capital. Desse controle, então, da burocracia de Estado,
ele controla os aparelhos, né, do capitalismo de Estado e os meios de produção e distribuição, formando-se, então, portanto, uma burguesia de Estado. Não é uma burguesia nacional, mas apresenta-se como nacionalista no plano do discurso, né? Então, só para concluir mesmo, porque meu tempo, tenho 30 segundos, né? Esse estudo, como eu comentei, assim, são ideias, né, que eu pretendo seguir daqui para frente, principalmente porque uma das ideias da minha tese é de que, a partir de 2010, caracterizaria-se uma crise desse capitalismo de Estado entre 2010 e 2013 na Venezuela, e eu acho que é a partir daí que eu pretendo seguir minha pesquisa agora. Mas a questão principal é como que o capitalismo de Estado pode ser, então, um problema, né, diante dessa situação de pensarmos os processos revolucionários, porque essas experiências revolucionárias demonstraram que a gente não pode depositar confiança, né, na burocracia, porque a própria construção dela, né, parte desse burocratismo, né? Então, privilégios e imunidades. Então, ela em si, apesar de conviver com políticas socializantes, ela não admitiria uma proposta socialista, porque isso a eliminaria, né, enquanto burocracia de Estado. Então, é importante, para pensarmos esses processos, pensarmos esses limites também de confiar nessas burocracias do Estado, o processo de transição ao socialismo. Gente, como eu comentei, assim, são algumas coisas, são mais ideias e é isso aí. Se alguém quiser, depois a gente pode continuar discutindo. Obrigada. Obrigado, Mari. Fechamos certinho no tempo. Na verdade, estamos só entre nós hoje, né? Ontem nós tínhamos um público maior, hoje que está apresentações tão interessantes, né? E que dariam um bom debate, né? Infelizmente, estamos com apenas entre nós. Eu acho que assim que as duas primeiras apresentações elas se aproximam, né, elas se tocam na questão, né, da relevância do debate conceitual. Claro que no caso da apresentação do Clayton com um conteúdo específico, né, do investimento na saúde, né, da forma de gestão em relação a isso, né, enquanto que o João faz de uma forma mais, né, do debate com interpretações constituídas, né, sobre os governos do PT, mas na minha leitura, né, o que o João trouxe, né, da leitura do social-liberalismo, né, a partir do Rodrigo Castelo, acho que ajuda a gente, né, a pensar esse momento de forma mais ampla. E aí acho que conseguiria, né, inclusive situar e buscar, né, compreender esse processo, né, que o Clayton menciona, né, e o fato de que traga o conteúdo concreto, né, os números, os dados, dá uma dimensão qualitativamente diferente. É claro, a gente consegue compreender melhor isso, mas da mesma forma, né, se a gente pensar estudos, né, que são feitos na área da educação, né, as opções que são feitas, né, em particular o ProUni, ou mesmo a forma, a modalidade, né, que se optou para a expansão das universidades, as formas de gestão de maneira mais ampla, o FIES também, todo esse conjunto, né, de mecanismos também se situaria dentro dessa referência, né? E aí a gente consegue compreender, né, um processo que do ponto de vista econômico significa alguma margem, né, de redistribuição do excedente, mas sem colocar em questão os fundamentos principais, né, do modelo econômico, né, o que significa que qualquer avanço que se tenha é muito frágil também, muito fácil de ser revertido, porque ele não se constitui em política efetiva, né, se constitui mais em política focalizada do que extensão de direito, né. Eu acho que isso, o que vocês discutem aqui, o que vocês colocam, né, eu acho que se articula, né, com um conjunto bem amplo, né, de pesquisas que vem se realizando e que vem dando, né, conteúdo para a gente compreender, né, as dimensões, as contradições, né, as formas com que esse processo se constitui. Então, não pensei propriamente numa pergunta, né, acho que também entre vocês a gente pode tentar usar esse tempo, né, seguir um pouco algum diálogo. E aí faria, né, a referência, né, em relação
a apresentação da Mariana, eu fiquei pensando assim, talvez até não seja uma questão muito polantiana, mas até para interrogar, né, a pergunta, eu fiquei pensando do ponto de vista, né, de todas essas limitações e características e essa tendência reprodutora desta burocracia de Estado, por outro lado, qual o papel da direção política, qual o papel do sujeito na história, no sentido de que a condução do Chaves, talvez em alguma medida tenha conseguido, não anular, evidentemente, porque seria anacrônico pensar isso, mas conseguido estabelecer alguns limites, né, e conseguido gerir esse processo, dando um determinado sentido que a condução, bom, aí me parece desastrosa, né, esse debate também, mas absolutamente contraditória, autoritária, e uma série de problemas adicionais, né, do Maduro, faz com que essas coisas se percam muito mais, assim, de qualquer tipo de controle. Então, assim, só para estimular você a falar um pouco, assim, tentar pensar como que com duas lideranças diferentes, que não são só o líder, mas que tem uma mudança, né, no conjunto das relações, essa discussão que você faz, né, se apresenta, se tem mudanças, né, se tem algum tipo de adequação. Aí eu não sei se antes de responder as questões, se tem alguma coisa, comentário entre vocês, né, já que vocês são o público também. Se eu puder, na verdade eu também não tenho perguntas, assim, eu ouvi o Cleiton e o João, fiquei pensando, também é mais para a gente pensar junto mesmo, não tenho estudo, não sou, né, pesquisadora sobre os estudos aí de vocês, lógico, então é só, né, algumas questões que ficam na minha cabeça sobre esses processos, assim. Em relação a como a gente explica, né, cada um desses processos, porque concordo que o tema do neoliberalismo ele perpassa, né, os governos PT. As políticas neoliberais perpassam, assim como estavam presentes antes e agora, então, de forma mais pura, né, com o governo Temer e Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, assim, as dificuldades, né, enquanto pesquisadores, para a gente não cair de acabar, ao fazer a crítica, que é tão importante aos governos do PT, a gente não cair numa crítica de desvalorizar até o processo levado a cabo ali naquele período, né? Então, e aí eu penso que essa discussão sobre a ascensão da burguesia de Estado no interior do bloco do poder, ela pode ajudar a pensar essa alteração, né, nas políticas de Estado implementadas. Porque o papel que essas burguesias vão assumir no interior do bloco e também o benefício usufruído por elas, né? Seja via BNDES, ir para Venezuela, Bolívia, enfim, outros países da América Latina, via BNDES, isso é algo importante para a gente pensar e diferir de outros momentos dessa nossa história recente política aí, né, sobre a questão do neoliberalismo. E aí, especificamente para o Cleiton, eu fico pensando nesse uso, né, do pós-neoliberalismo, né, que eu já ouvi várias vezes outros pesquisadores, né, do Gonçalo, realmente, do grupo de vocês, né, utilizando essa categoria. E aí, assim, se é pós-neoliberal, significa que não é mais liberal, né? Então, se é liberal, não é. Eu acho que essa categoria ela não caberia. Não sei, assim, mas é só para a gente. Isso que eu estou dizendo, gente, para a gente abrir, para a gente pensar junto. Estamos aqui em 4 cabeças para a gente matutar aí qual forma melhor da gente conseguir transformar, né, a prática em conhecimento, e ao mesmo tempo diversa, né, para a gente conseguir compreender a realidade social e contribuir com ela, né? É só isso, não tinha pergunta, na verdade. Até emendando, assim, é interessante você lembrar disso, né? Eu tinha esquecido de mencionar, que quando eu ouço pós-neoliberalismo, a referência que me vem sempre é o Sader, pelos livrinhos lá do pós-liberalismo, e para mim faz todo o sentido que ele use a categoria,
né, porque a perspectiva dele é que isso é outra coisa, que é o contrário, né, do neoliberalismo, que superou, que rompeu, só que é cheio de furo, né, do ponto de vista, pelo menos na minha interpretação, né, ele não tem uma série de contradições, né, que ele não dá conta. Então, de fato, eu compartilho, né, do que você mencionou. E uma coisa só que eu fiquei pensando a mais, assim, que até juntando, né, a questão dos dois países, né, que compõem a mesa, né, é o fato de que ao longo, né, dos anos 2000, a gente teve e claro que a mídia tem um papel enorme nisso, né, a gente teve a construção de uma ideia, né, de uma coisa relativamente homogênea, ou totalmente homogênea, às vezes, né, que é dessa chamada onda cor-de-rosa, né, ou para alguns vermelha, né, e aí nessas teorias conspiratórias, né, tudo organizado pelo Foro de São Paulo, seja lá o que for, mas mesmo fora disso, né, a gente acaba muitas vezes pensando do ponto de vista geopolítico. Eu tenho muito problema com a geopolítica que tira a luta de classes também, né, que é muito comum hoje, né, nas guerras híbridas e tal. Mas essa perspectiva divide em dois campos, assim, esse aqui é um, esse é outro, e vai ver o mapa, vai ver, né? E aí a gente perde de vista, né, que dentro daquilo que é o campo progressista, tem mais do que dois projetos, mas tem no mínimo duas formas muito diferentes, né, de configuração. E aí a Venezuela, com as suas contradições específicas, a Bolívia, com as suas contradições específicas, o Equador, que tinha outras adicionais, né, no período do Gutierrez, esses países têm uma perspectiva que expressa um grau de conflito com o imperialismo, que não nos impede de fazer uma série de críticas, de apontar limites, contradições, mas esse grau de conflito com o imperialismo não tem nem no Brasil, nem no Uruguai da Frente Ampla, muito menos no Chile da Bachelet, né? Não tem a Argentina kirchnerista é um meio termo entre isso, né? Tem, mas é uma necessidade, né, para recompor tanto a hegemonia quanto a dinâmica do desenvolvimento capitalista. É o país que eu tenho mais dificuldade, né, de situar num ou no outro campo, mas no restante, né, a gente consegue identificar de forma muito clara, né, os governos de centro-esquerda de El Salvador, também muito caracteristicamente social-liberais. Eu acho que é importante a gente identificar isso, não no sentido, como você colocou, num contexto como esse de hoje, né, o que significa fazer a crítica aos governos petistas. Bom, é uma crítica que precisa ser feita, né, e que não é uma crítica que está comparando, então é tudo igual, não é uma crítica, né, que deva ser ahistórica, né, mas parece que é necessária, inclusive, para a gente entender como que se chega, onde se chega, né, e onde que cada uma dessas lacunas, dessas falhas, dessas contradições abrem, seja, né, outros problemas, né, e outros processos. Então, mais para tentar ver essa conexão, e de fato, né, acho que são processos que não tem como assimilar numa mesma referência teórica, num mesmo movimento. Ainda que tenham feito, eventualmente, alianças pontuais, provisórias e tal. Eu vou passar a palavra para o Cleiton, eu preciso ir no banheiro rapidinho, aí já volto. É só um minutinho. Beleza, não, eu concordo, Mariana, eu acho que de fato é uma categoria que a gente até tá deixando de usar mais, na verdade, né, eu que coloquei nesse trabalho, mas que ela de fato dá a entender e, enfim, foi de uma época de produção nossa onde estava esse ascenso, né, desses governos e ali na falta mesmo de uma categoria mais concreta, no calor do momento a gente estava utilizando o pós-neoliberal para pensar a América Latina como um todo, né? Mas quando a gente hoje, de fato, eu concordo com o teu argumento e acho que passa muito essa impressão mesmo. Talvez eu gosto muito, de fato, da categoria do social liberalismo do Rodrigo lá, do serviço social, e que inclusive ele utiliza para refletir sobre a implementação de contrarreformas, né, no campo da saúde, no campo da educação, não é? Como o professor
o professor Gilberto acabou de comentar, né, a questão do FIES, ou seja, você expande reúne, de um lado, né, processo de interiorização das universidades federais, mas por outro você tem um FIES, né, que alimenta em grande medida uma parcela da burguesia que tem negócios educacionais nesses grupos corporativos. Então, eu concordo, eu vou até me aprofundar mais nesse texto do Rodrigo, para tentar conformar melhor. Mas eu utilizei mais nesse texto para pensar mesmo a América Latina, naquele não uma determinada momento histórico de ascensão como pós neoliberal, mas que a crítica é bem-vinda e a crítica é muito válida para a gente não cair muito nesse erro, né? E passar muito essa impressão e deixar claro para o leitor, não é? Até porque quando a gente utiliza lá no Praxis, a gente sempre coloca entre aspas o pós-neoliberal entre aspas, mas colocando que há movimentos de continuidade com algumas políticas, como o meu trabalho do João demonstraram. Mas muito bem-vindo, agradeço muito a crítica construtiva. Eu posso comentar alguma coisa assim sobre os trabalhos? Pode comentar, professor Gilberto. Eu achei interessante, eu não conheci o seu trabalho, Mariana, mas me lembrou muito, assim, quando você falou em burocracia, não tive a oportunidade de ler sua tese, mas, assim, a categoria que o Trotsky vai trabalhar, né, de burocracia, não é? E nessa leitura, quando você utiliza esse autor que você citou, me fugiu agora a mente o nome dele, você faz alguma intercalação com a categoria de burocracia do Trotsky, ou até mesmo pensando o contexto latino-americano, uma espécie de bonapartismo sui generis, que o Trotsky também vai refletir um pouco sobre isso, pensando sobre o México, sobre essa particularidade latino-americana enfim, de uma região semi-colonial, dependente. Enfim, aparece um pouco isso. De fato, eu não tive acesso ao teu trabalho, eu estou perguntando, então se for algo muito banal, você me perdoe. Era mais isso. E do João, acho que de fato o meu trabalho do João é uma espécie de complementação, como se o João apresentasse alguns elementos teóricos e eu, por um outro caminho, mostrasse em um setor específico, que é o da saúde, que é o que eu trabalho, vamos dizer assim, a materialização desses elementos, né, através do financiamento de uma economia política da saúde, que é o que eu venho tentando trabalhar na tese, mas olhando mais para a pandemia, né? A ingerência política do governo Bolsonaro na pandemia. Mas era isso, gente. João? Pode. Ah, desculpa. Primeiro, desculpa ter saído, assim. Aqui tô em Goiás e tá um calor infernal, assim, 40 e poucos graus. Aí tomo água todo o tempo. É engraçado. E é muito legal. Nossa, gostei muito das apresentações de vocês, assim. Agradeço novamente, assim, a oportunidade de estar nesse debate. Pena que entre poucos, né? Mas. E primeiro, achei muito interessante o trabalho do Cleito, porque eu acho que nesse processo de pensar como superar a extrema-direita, a gente vai ter que rever, né, pensando de modo geral, né, enquanto esquerda, os governos petistas, e vai ser um esforço coletivo, né, e é um esforço coletivo, né, de pesquisas e tal, e é fundamental, assim, esses trabalhos que fazem esses recortes, assim, deixa também, quando a gente lê, pelo menos eu pessoalmente fico muito bravo, assim. Lembro um caso, assim, de um trabalho, de uma apresentação, na verdade, do economista Luiz Fernando Reis, que é lá do Paraná também, acho que de Foz do Iguaçu, e ele mostrou que nos investimentos da educação a gente sabe, né, a gente vive o resultado disso, dobrou os investimentos em educação pública no ensino superior, que ótimo, né? E eu
consegui entrar na universidade basicamente por isso, mas quando a gente vai avaliar nos investimentos que foram destinados à educação superior no âmbito privado, o aumento foi de 1.200%, com políticas tais como, sendo as principais, né, o ProUni e o sistema de financiamento do FIES. E então é muito legal assim, o trabalho do Cleiton nesse esforço assim, de analisar especificamente um caso, assim, no caso da saúde. E não sei, eu não entendi se o Cleiton está no mestrado ou no doutorado. Tem o caso da professora Virginia Fontes, na Federal Fluminense, que gosta bastante assim, dessas pesquisas sobre a área de saúde. Assim, eu acho que se você tiver a oportunidade, talvez, de pensar em fazer um doutorado lá, acho que seria bem interessante. Assim. Mas sobre a categoria de pós-neoliberalismo, eu não sei o que você comentou, peço desculpas ter saído, assim, e como o Gilberto comentou, né, que eu me lembro, assim, o primeiro pessoa, assim, que foi usar, pelo menos pessoa famosa, né, foi o Emi Sader, e ele estava num contexto de euforia, assim, em relação aos governos, acho que o primeiro mandato de Lula, se não me engano, com as políticas sociais de benefício à população, e diante desse contexto assim de euforia, ele colocou que o neoliberalismo tinha sido superado. E até uma das razões assim para eu ter me debruçado um pouco sobre esse debate para ir contrapor essa ideia de que houve um hiato, então, na história da nova república, quando a gente pensa os governos petistas, né? Infelizmente, muitas vezes acabam trazendo essa ideia de que houve um momento de inflexão. E eu acho que, de fato, houve muitas melhorias à classe trabalhadora, e como eu falei, eu pessoalmente fui muito beneficiado com isso, né? Tanto nos investimentos em universidade pública, programas sociais, etc. Continuamos sendo, né, apesar dos recortes, mas realmente eu acho que tem que localizar melhor historicamente o que foram esses governos e a princípio o que a gente tem entendido é que, na verdade, houve uma continuação da aplicação da agenda neoliberal. Claro que de partir de uma outra abordagem, né? E muito legal, nossa, a pesquisa da Mariana, assim, achei bem interessante. E eu queria vou fazer pergunta de burro, assim, de ignorante. Peço desculpas de antemão, assim. Primeiro, um caso, assim, que aconteceu comigo, na minha história, assim, de tentar entender o que a gente está vivendo aí. Eu comecei me aprofundando nos estudos do pessoal do SEBRAP. E dentro desse debate, assim, eles colocam, não o pessoal do SEBRAP especificamente, eu fico generalizando, peço desculpa, assim, mas alguns pesquisadores como, eu não lembro o primeiro nome dele, o Fiore, ele, dentre outros autores, assim, vão colocar que nos anos 2000 ocorreu o que eles chamam de onda rosa, e acabam generalizando todos os governos do campo progressistas que ascenderam ao poder nesse período e, enfim, eu tinha familiaridade com esse debate e numa certa ocasião no partido onde eu estava, eu trouxe ao Congresso esse debate e o pessoal ficou muito bravo comigo quando eu trouxe essa análise a partir da ideia de onda rosa, né? Ele falou, e especialmente por conta do caso da Venezuela, que eles colocaram que não foi bem assim, né? A Venezuela tem seus casos, seus aspectos particulares, assim, e pensando em termos de avanço da esquerda, pelo que eu entendi, assim, no contraponto dos meus camaradas, no caso da Venezuela houve um avanço maior, assim, e eu queria saber o que você acha, né, desse negócio aí da onda rosa. E outra pergunta de burro, assim, é que quando falam de China, às vezes eu ouvi, né, usarem a categoria de capitalismo de Estado. Eu queria saber o que você acha dessa. Eu sei que é meio chato, né, porque você está pesquisando Venezuela e tal. Eu tenho raiva quando perguntam para mim coisas que eu não pesquiso, mas vou jogar essa questão também. E por fim, sim, só para finalizar, agora eu lembrei, eu acabei esquecendo de tratar um pouco sobre o tema que está no título do meu trabalho. Uma das ideias é de que, então, o Singer usa o debate sobre reformismo fraco, usa essa categoria, pegando emprestado ali, de certa maneira,
do debate sobre revolução passiva do Gramsci e tal. E, enfim, a ideia do trabalho é para contrapor também ao uso do termo reformismo, o uso do termo reforma, porque estou partindo do entendimento de que reforma é algo que atinge e gera, né, mudanças estruturais nas relações de poder. Seriam exemplos de reforma, tais como reforma agrária, uma reforma do sistema tributário para, por exemplo, começar a taxar grandes fortunas, dentre outras medidas, e não entendendo reforma como a partir da perspectiva do Singer, né? Ao meu ver, o que foram esses governos dentro da ideia de social-liberalismo promoveram tais melhorias à sociedade brasileira, mas, infelizmente, tais melhorias foram localizadas, mudanças propostas e intervenções de governo e não de Estado, e que assumiram nesse sentido um aspecto de intervenção progressista. Então, acho que é isso, assim, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Obrigado. Oi. Ai, gente, vamos lá, vamos ver se eu consigo responder as perguntas de vocês, mas não é nem responder, na verdade, né? Comentar, porque responder mesmo é isso que eu falei, eu estou voltando para a pesquisa, eu acho que é um tempo ainda até a gente ganhar familiaridade e segurança também, né, para fazer alguns tipos de análise, mas acho que essas que vocês comentaram, eu acho que a gente pode tentar desenvolver. Eu vou comentar, por último, essa questão do pão, porque a primeira questão que você colocou é uma que o Gilberto tinha citado também, né? A gente já estava falando sobre isso, então eu vou falar junto, tá? Antes de falar sobre essa questão da onda rosa, da onda vermelha, né? Você perguntou sobre a questão da China, né? E o uso da categoria de capitalismo de Estado para explicar o caso chinês, assim, a Revolução Chinesa. Eu não tenho estudos, né, profundos para poder afirmar alguma coisa, mas me parece que a categoria de capitalismo de Estado pode ser utilizada para pensar a China. Alguns autores utilizam, inclusive, mas não tenho assim segurança para afirmar isso, porque outros autores vão falar de um modo de produção misto, né, de socialismo com algumas características campesinas e capitalistas, mas ao mesmo tempo, se você pensar que formações sociais pressupõem, né, a partir da perspectiva plantana, pressupõe que existam modos de produção que coexistam, né? Só que existe sempre um modo de produção hegemônico. Então, isso não daria, assim, uma especificidade para a China necessariamente dita, assim, não sei. Mas isso que eu falei, eu vou começar por essa, porque, assim, eu não tenho segurança para te responder. Existem autores que vão utilizar essa categoria para pensar a China. De antemão, eu diria que daria para a gente utilizar, mas eu não tenho instrumentos suficientes para poder afirmar, de fato, para você que é uma categoria que ajuda a entender, né, o processo chinês. Acho que essa é a questão, né? Sobre essa questão de o quanto que nos anos 2000 houve uma tentativa, né, de unificar a eleição de diversos partidos de esquerda, né, de governos progressistas na América Latina, como se fosse tudo a mesma coisa, né, realmente houve esse processo, acho que não só no sentido da mídia em si, mas até do ponto de vista de algumas pesquisas e até da população mesmo, né? Então, porque, por exemplo, quando eu fui fazer pesquisa na Venezuela, era muito comum eles acharem que nós estávamos num grau de desenvolvimento socialistas mais avançado que eles. Então, assim, para a gente entender um pouco também como cada conjuntura, o quanto que é difícil, né, você analisar a sua conjuntura e também a conjuntura de um outro país, né, de fora. Né? E isso também foi um dos grandes problemas também para mim, né, de tentar estudar a Venezuela. Mas eu acho que, como pesquisadores, assim, eu acho que é fundamental a gente tentar fundamentar a pesquisa analisando uma formação social específica, né? Um período específico, a formação social específica. Existem questões que a gente pode fazer comparação? Sim, né? Por isso que a gente fala desse avanço, né, da eleição de governos de esquerda, progressistas, na América Latina a partir desse período, com cada um, né, a partir das suas diferenças de fato. O caso venezuelano, né,
tem muitas especificidades, né, gente? Para a gente estudar a Venezuela, a gente teria que pensar, de fato, assim, o desenvolvimento econômico do país, o que representa o petróleo, né, na economia e na história do país, desde do início do século XX, principalmente, o quanto que existe uma burguesia lá, uma burguesia rentista, uma burguesia compradora que se enriqueceu muito com a renda da terra também, né, porque era uma burguesia agrária, e ao longo do século XX se beneficiou muito da abertura da Venezuela para os capitais internacionais, né, mas principalmente na segunda metade do século XX o capital imperialista norte-americano, e o que isso significou com a eleição de Chávez, né, que em especial no plano de discurso era de um enfrentamento de uma política anti-imperialista, né, apesar de manter, né, os acordos, manteve a política de vendas, né, até porque depende, de certa forma, dos Estados Unidos, uma empresa norte-americana, a Citgo, né, para o refino, né, do petróleo venezuelano. Então, assim, essas contradições, né, de um país, de um capitalismo dependente, como a Venezuela, eu acho que isso a gente pode pensar outros países, né, também da América Latina, no sentido de ruptura, de fato, né, com um país imperialista, né, um país que é altamente dependente da exportação do petróleo, uma commodity internacional que tem seu preço determinado em organismos internacionais, na Bolsa de Valores, na OPEP. Então, assim, é muito complicado você pensar um processo de rompimento com esse imperialismo. Porém, o enfrentamento político-ideológico que houve, de fato, ele é significativo. Tanto é significativo que o governo Chávez sofreu várias insurreições, golpes, né, paralisações da indústria petroleira, inclusive no primeiro momento, né, do seu governo, e a primeira política posterior a isso foi demitir todos esses antigos altos burocratas da PDVSA que tinham relações diretas com o capital norte-americano e nomear os chamados burocratas chavistas, né, a partir de 2003, 2004, 2005. Então, assim, as dificuldades, né, de um país de capitalismo dependente de fato, levar adiante uma revolução socialista. Basta a gente ver o caso cubano. E aí, a Venezuela tem essas particularidades, especificamente o petróleo, né, a dependência do país no petróleo. Então, tem uma postura de enfrentamento político ideológico, né, de nacionalismo, de anti-imperialismo, né, se colocava em todos os discursos e tudo mais, mas também no sentido de controle sobre a PDVSA, que até esse momento era executado por burocratas norte-americanos, né? Então, isso é uma alteração política muito grande, né, de um processo de transição. Sobre a questão daí como é que fica, né? E a diferença também, né, da liderança do Chávez para a liderança do Maduro, né? O que isso representa para o país? Como eu falei, Gilberto, no começo da minha exposição, eu ainda não me debrucei para estudar o governo Maduro, que era a ideia assim que eu finalizei a tese, mas eu acho que vocês devem, se você passou pela mesma coisa que eu, se vocês passarão pela mesma coisa que eu, mas a finalização da tese é um desgaste, né, político, emocional. E aí eu trabalhei muito, né, dando aula aqui, peguei direção de escola. Enfim, esses 4, 5 anos aí, depois da defesa da tese, aconteceu tanta coisa que essa pesquisa ficou parada, né? Então, que eu pretendo agora retomar, por isso que foi tão importante aqui eu poder apresentar para vocês também, porque é uma forma da gente voltar a discutir o tema e trazer questões para pensar e desenvolver, né, continuar as análises sobre o país. Mas, de fato, né, eu acho que é complicado também a gente confiar um processo histórico numa única liderança. Esse é um dos problemas da esquerda, né? Aqui nós estamos falando disso, né? A dificuldade de confiarmos numa liderança Lula, ou Boulos, no caso de uma esquerda, mas, né? Então, se não tem o Boulos, é quem? Nós não temos uma liderança, né?
E essa é uma dificuldade que é muito concreta, né, nas esquerdas aqui da América Latina. Mas não há a capacidade, né, o carisma que ele tinha, a capacidade de mobilizar as massas, né, era algo assim singular, né? É singular realmente. Se a gente pegar os programas dominicais, né, que ficava 5 horas na televisão falando com as massas, né, e discutindo teoria política, né, porque ele não só ficava ali, não, ele ficava discutindo teoria política. E inclusive, uma quando eu fui para a Venezuela, uma das vezes que eu assisti o programa, o dia que eu estava lá, assim, né, ele estava falando esse problema das burocracias, que esse era não avançava a revolução por causa da burocracia de Estado. Olha só que engraçado, ele é a burocracia de Estado, né, ele é parte dessa burocracia permanente, e aí fazendo a crítica, e que esse seria um dos grandes problemas da Revolução Bolivariana. Isso é alguma coisa para a gente pensar, né? Mas, enfim, que há alterações, né? Mas, assim, não dá para dizer também que a alteração no processo venezuelano se deu com Maduro. Eu acho que isso seria, assim, também muito simplista para a gente também culpabilizar uma única liderança, assim. A Venezuela já vinha sofrendo um processo de retomada e de reascensão, vamos dizer assim, das antigas classes dominantes, né, da burguesia tradicional do país, de 2010 em diante, 2011. A crise do capital pegou muito forte a Venezuela, né, baixou o preço do petróleo. Se durante muito tempo as políticas avançaram, porque o petróleo estava sendo comercializado a 100, 120 dólares o barril, ali no final, entre os anos 2010, 11, 12, já estava, né, muito baixo. Isso, um país que é altamente dependente desse minério, assim, prejudicou o desenvolvimento, o avanço das políticas no país, né? Então, já vinha vindo de uma crise de econômica e política, o chavismo, a partir de 2010, 2011. E aí, 2014, com as manifestações de rua, com as tentativas insurrecionais, né, que eu comentei dessas frações da burguesia, até né, do Guaidó, em 2019, se autoproclamar presidente do país, né, tipo, umas coisas assim que só acontece também na Venezuela. Isso aí é bem comum lá, assim, é uma doideira. Pensando aí a história da Venezuela, né, então, enfim, golpes é algo bem comum na Venezuela também, viu? Golpe lá. Inclusive, o próprio Chaves foi uma das lideranças de um golpe de Estado também, antes de ser eleito, né? E, inclusive, foi essa atitude, né, essa ação dele, do grupo bolivariano, que deu aí tanta popularidade para esse grupo, né? Aí, não sei, gente, acho que é isso. Tá ótimo, gente. Missão cumprida. Então, o nosso GT se encerra agora. A gente segue nos outros dias com os outros GTs, né, do GEPAL, também com as atividades gerais, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está no evento, mas está com todas as outras atividades, né, o que faz com que a gente não consiga participar de um evento como participa de uma forma presencial, mas em algumas dessas atividades, nas medidas das possibilidades de cada um, nos vemos ainda esta semana. E obrigado a todos, né, pelas apresentações. Beleza, galera. Obrigado. Foi um prazer conhecer vocês. Um abração. Obrigada, Obrigado, gente, pessoal. também. Tudo de bom. Eu coloquei Tchau, aqui no tchau. chat também o link, né? Hoje vão ter 2 apresentações culturais, da Cris Cavalcante e do Lucas, Canciones para Iniciero, e isso às 5:07. Depois, 7:10, vai ter da Silva Borba, que também foi lindíssima a apresentação dela no passado, e da Cris também, acho que vale a pena assistir, nesse link aqui que eu coloquei. E hoje a mesa 2, né? Raça, classe e gênero no Brasil atual. Érica Hilton, Letícia Parks e Renata Gonçalves, também com o link aqui. Quem puder participar, né? Tô dando aí para fazer parte aí da mesa da noite. E é isso, gente. Obrigada pela participação. Lembrei de encerrar a gravação. Tá
Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.